Eu entendi lá que tudo na vida são vendas. O médico que não sabe vender tá fadado ao fracasso. O arquiteto que não sabe vender tá fadado ao fracasso. Agora, quem sabe vender, independente da profissão, ele vai ter sucesso. O ecossistema ele tem que fazer sentido para gerar receita ou margem para o seu negócio. Tem gente que acha, o cara que vem do digital principalmente, ele começa a empilhar um monte de empresa e tá falando que o ecossistema. E ele acha que um evento é ecossistema. O evento é você montar um monte de sanguessuga lá dentro, querendo um pegar dinheiro do outro, isso é uma merda. Não tem como você esconder o Rolls Royce da Receita Federal. Cara, mas espera aí. Você tem esse carro e você declarou isso aqui, a conta não fecha. Você vai... Então, assim, eu até uso uma parábola bíblica, né? Que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cara, paga imposto, cara. É um mandamento, meu amigo. Senão você vai ter problema. Pessoas bem-sucedidas não pecam pelo exagero. Ninguém tem que sair por aí vestido feito uma árvore de Natal. Gente bem-sucedida gosta de quê? Simplicidade, eficiência e o que? Versatilidade. Minha segunda pele, Minimal Club. Minimal Club começou com camiseta, depois foi pro portfólio completo. 90% das vezes que você olhar pro padrinho, no estilo básico, sóbrio, bem vestido, eu tô de Minimal Club. E se você também quer participar dessa onda de Minimal Club, o minimalismo já não é só mais uma moda, ele é um estilo de vida. Se você quer participar, vai lá, www.minimalclub.com.br, coloca o cupom PADRINHO. Se você colocar o cupom PADRINHO, você vai ter descontos especiais. Minimal Club, patrocinador aqui do podcast O Padrinho, pode ter certeza que você vai estar bem vestido, sóbrio, elegante, a cara do Padrinho Podcast. E aí, galera do Padrinho Podcast, episódio mais do que especial. Eu queria comentar hoje, nós vamos falar de empresa, vamos falar de trabalho, vamos falar com esse cara aqui que é o rei das franquias, vamos falar de como capilarizar negócio, como desenvolver negócio. Eu tive no podcast dele e a gente teve um papo lá bem surreal, porque a gente abordou uma série de coisas que não tinham abordado em outros. E hoje vou falar com esse cara sobre sucesso empresarial, sobre crescer negócio e sobre sucesso na vida pessoal. Vou entrar num assunto aqui que geralmente as pessoas interpretam como Lázaro é absurdamente contra, e eu não sou contra, só não gosto de mentira. Nego mentiroso, pra mim, você sabe que, porra, não vai rolar. Mas, galera, vocês não podem perder o episódio, que vai começar agora com um cara que eu conheci há pouco tempo, mas é um cara que tem história já de longa data, não nasceu na internet. Ele veio pra internet depois, como eu, ele nasceu no off, depois foi pra internet. E tá aqui, meu amigo Zanon. Muito bom, Lázaro. Um prazer estar aqui com você. E para mim é uma honra, acompanho o seu trabalho, né? Já tem bastante tempo. E como você disse, né? Nós somos empreendedores e vim para a internet para mostrar um pouco, né, do nosso dia a dia. Você não nasceu na internet, você nasceu muito antes. Exatamente. E aí, meu irmão, bate-papo aqui. Pra gente contar para esses caras, eu quero que você vai falar bastante coisa aqui sobre como alavancar, crescer negócio, que é a expertise sua. Né? Eu acho que poucos cresceram tanto com a velocidade e com consistência como você. Então a primeira pergunta que eu falo é, antes da gente entrar no CNPJ, quem é o Zanon? Cara, boa pergunta. Eu sempre, para começar, né, que as pessoas às vezes me veem gravando vídeo, canal de YouTube, palestrando, eu sempre fui uma criança muito tímida. Nunca gostei de estudar no colégio. Você falar que eu também era tímido, dá pra acreditar? Então, cara... Bizarro, né? Eu no colégio, eu fazia todo o trabalho, mas não me colocava na frente lá pra apresentar. Eu preferia fazer tudo e deixar alguém apresentar, porque eu travava, ficava vermelho. E pra ajudar, eu não gostava de estudar. Só que não tem problema de você não gostar de estudar. O problema é que quando dentro da sua casa você tem 2 CDFs, que eram minhas irmãs. Só pra vocês terem uma ideia, minha irmã mais velha passou na Getúlio Vargas, minha irmã caçula passou em 3º lugar na FUVEST. E eu era aquele aluno que tinha que passar de ano, com meu filho de italianão, meu pai descendente de italiano, se não passasse de ano, o couro comia, né? Não tinha conversa. E eu sempre cresci com uma crença limitante e uma preocupação da minha mãe e do meu pai, porque eles, na cabeça da minha mãe, meu pai ele já era empresário, tinha corretora de seguros, mas minha mãe não. Ela sempre foi funcionária, ela tinha cabeça assim... Filho, para ser alguém na vida você tem que estudar, fazer uma boa faculdade, conseguir um bom emprego. E quando ela me viu que eu não queria estudar, não queria saber de nada, eles tinham uma preocupação grande, né?
E aí, só que, Lázaro, nessa época, eu aplico até hoje na minha vida algo que eu aplicava no colégio para passar de ano. Quem não estuda, para passar de ano, só tem um jeito, tem que colar. Uhum. E quando a gente colava, tinha que colar de quem era bom, né? E na minha vida pessoal hoje, profissional, eu faço isso. Quem tem sucesso, cara, o que ele faz? Onde ele investe? Como ele atua? Como ele fala? Modelagem. Modelagem. Isso aí. Então, assim, sempre fui uma criança desacreditada de todos. Eu era a ovelha negra da família. E minha vida mudou quando eu fui fazer faculdade de administração de empresa. Por que eu fui fazer faculdade? E, ó, não era GV, nada, eu fui fazer lá em São José do Rio Preto, que lá você só fazia prova lá e passava já no vestibular. E quando você não sabe o que você vai fazer da vida, você faz administração de empresa, que serve para tudo, né? Então aí no terceiro ano de faculdade, eu tranquei a faculdade porque eu conheci uma empresa de vendas direta, né? Uma empresa norte-americana que vendia produtos para emagrecer. E ali eu digo que foi a grande virada na minha vida. Porque nessa empresa aconteceram algumas coisas que fizeram total diferença na minha vida. A primeira coisa que aconteceu, eu aprendi sobre vendas. Eu entendi lá que tudo na vida são vendas. O médico que não sabe vender tá fadado ao fracasso. O arquiteto que não sabe vender tá fadado ao fracasso. Agora, quem sabe vender, independente da profissão, ele vai ter sucesso em qualquer coisa. Então lá eu aprendi sobre vendas, né? E o que eu aprendi lá que eu uso até hoje na minha vida? É que vendas é um esporte de fazer contatos. Quanto mais contatos eu faço falando do meu produto, do meu serviço, mais a probabilidade de vender é maior. Óbvio que com o tempo você vai aprimorando e vai melhorando o seu índice de fechamento. Então eu aprendi a vender. E outra coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida é em relação a mentor. Né? Mentor é uma pessoa que está há 10 anos de onde você gostaria de estar. Eu não estou falando de mentor de palco, não. Exatamente. É mentor mesmo, cara. Quem que é um mentor? Cara, é aquele empresário de sucesso da sua cidade que você admira. Cara, paga um almoço para ele. Posso interromper? Só para te falar um negócio que eu endosso 100% que esse cara tá falando, que as pessoas confundem admiração com modelagem. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui entrevistar um cara e eu já falei isso na internet um monte de vezes. Eu perguntei ao cara, quem tu modela? Aí ele falou, Elon Musk. Eu falei, tu vai lançar foguete? Não. Tu vai lançar a empresa de carro elétrico? Não. Então que diabo tu modela Elon Musk? E o que o Zanon falou aqui? A modelagem, você ter o mentor, é o cara que faz o que você faz, só que ele tá além de você. Ele tá anos na frente. Para que isso? Para te ajudar a aprender com a sabedoria alheia. Você pega aquilo e exercita e você entrega resultado. Eu sou 100% embasado nisso. Quer modelar alguém? Não vai modelar quem está distante demais de você. Vai modelar um cara que você tem condição de chegar onde ele está. Se não vira sonho. Trabalhei com o Silvio 7 anos. Impossível modelar o Silvio. Eu inspirei na honra dele, no caráter, no risco, numa série de outras coisas. Mas tem coisas que eu sabia que não dava para fazer. Então, gente, o que esse cara acabou de dizer, eu só interrompi, porque senão eu ia perder o raciocínio aqui. É a lei da vida, irmão. Sim. Quem que são as pessoas que você modelou no passado? Pode ser alguém da família ou não, e que você ainda modela até hoje. Me conta, irmão. Cara, o primeiro foi o Vinícius Copo Júnior, né? Ele foi o meu primeiro mentor. Trabalhava também nessa multinacional americana. Na época, eu sou apaixonado por carro, né? Tem pessoas que me veem que eu gosto de carro. Né? Nós vamos falar desse pedaço daqui a pouco. Nós vamos mostrar a diferença. Então, ele já tinha um Jaguar na época. Isso eu tô falando no ano de 2006. E ele ganhava 50 mil reais por mês em 2006. Era como se fosse uns 200 mil reais por mês hoje, né? E, cara, ele me ensinou sobre vendas, sobre arte, né, de fazer contatos. Tem um outro mentor, que é um americano que já faleceu. Eu tive a grande honra de conhecê-lo antes dele falecer, que é o Jim Rohn. E o Jim Rohn é um cara de multinível, né? De multinível, exato. Eu lembro desse nome. E o Jim Rohn, porque assim, quando a gente pensa em mentor, você fala, poxa vida, eu tenho que estar tão próximo assim? Você tem que ter um mentor mais próximo, mas você pode ter aquele mentor que você consome os livros, os treinamentos, os conteúdos. E quando o Jim Rohn faleceu, eu comprei tudo que tinha dele, cara. DVD, na época era DVD, né? Que faz tempo. Todas as coletâneas de DVD, porque ele fala de desenvolvimento pessoal. Que para você ser grande,
Primeiro você tem que trabalhar a sua mente, trabalhar suas crenças. E óbvio que você tem que ter um bom produto, uma estratégia, mas se você não acredita naquilo, é difícil você chegar lá. Então é um cara que até hoje eu uso os princípios que eu aprendi com Jim Rohn. Então, Vinícius Copo Júnior, Jim Rohn, nessa linha que eu também já fiz vários treinamentos internacionais e imersões de uma semana inteira, que começava às 9 da manhã e até 1, 2 da manhã. Tony Robbins também. Sim. Considero ele como um mentor. E tem alguns mentores próximos, né? Meu pai, de sangue, que já faleceu. Eu tive a dádiva divina de ter nascido na família do meu pai, porque meu pai começou vendendo alface na feira para ajudar os pais. E meu pai, ele sempre me ensinou algo. Ele falava, filho, independente do que você for fazer na vida, tenha fé. E se eu te falar um negócio, eu tenho um amigo que parece que fez negócio com seu pai, o Ângelo, lembra que eu te O falei? Ângelo. Ele fala, pô, eu fiz negócio com o pai do cara, fizemos tudo no fio do bigode, tudo deu certo, não tinha um contrato, Lázaro. A gente fez um monte de transação junto e tal, eu não sei nem o que fez, cara. Só sei que fizeram alguma coisa junto e ele falou, cara, e no fio do bigode todo mundo honrou, todo mundo é um cara de honra. E por que eu falo do meu pai? No momento da minha vida, quando eu fui vender produto para emagrecer de porta em porta, eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e lá, cara, o pessoal vive muito de sobrenome. Ah, porque o filho é fulano de tal. E meu pai, ele tinha uma posição de respeito na cidade. Ele foi presidente do Rio Preto Automóvel Clube, que era um dos clubes mais respeitados, presidente do Rotary Clube. E quando eu virei vendedor de produto para emagrecer, os caras falavam, você tá louco? Onde já se viu? Filho do Zanon vai virar vendedorzinho de produto para emagrecer? E aquilo me machucava, né? Os meus amigos, que eu achava que eram meus amigos, eu usava um bottom ridículo, mas dava dinheiro. Usava um bottom ridículo no peito, perca peso agora, pergunte-me como. E os meus amigos davam risada. E eu tava pensando em desistir. Eu comecei a ficar depressivo. Eu não tinha mais vontade de sair do quarto. Sim. E meu pai chegou nesse dia e teve uma conversa comigo. Ele falou, filho, o que você está fazendo é honesto? É honesto. O produto funciona? Falei, funciona. Minha mãe tinha perdido 30 quilos. Ele falou, cara, então tenha fé. Não importa o que os outros estão falando. Se você acredita, cara, vai em frente. E o sonho do meu pai era que eu trabalhasse com ele na empresa, mas eu não quis. Neste momento, né? Neste momento. E aí ele me incentivou a continuar. Então, são nessas horas difíceis que você precisa de um bom conselho. Total. E por causa do meu pai, eu continuei. E resumindo um pouco essa passagem da minha vida, eu aos 22 anos de idade, eu estava ganhando mais de 15 mil reais por mês no ano de 2006, isso daí. É como se fosse uns 40, 50 mil reais em dinheiro de hoje. Então, é uma pessoa que eu admiro da onde ele veio, até onde ele chegou, né? E tem também um outro mentor que me inspira muito. Aliás, é assim, né? Não é aquele mentor próximo, mas é um mentor que eu comprei todos os livros dele, já encontrei ele 2 vezes pessoalmente, que é o Donald Trump. Que eu admiro também. E, cara, Tem gente que odeia. Tem gente que odeia. Ó, vou te dizer o seguinte, mas aí, não sei se ele seria um mentor ou ele seria um ser que te inspira. Eu, por exemplo, Jack Welch, que morreu, a minha vida de gestão, lá atrás, porque eu virei diretor de empresa, velho, eu tinha em 1990 e pouco, né, velho, era muito jovem e eu admirava muito Jack Welch. Por quê? Porque ele era um executivo que tocou a GE. Quando você pega, por exemplo, quem é melhor gestor? Um Jack Welch ou um Steve Jobs? Jack Welch. Steve Jobs é um empreendedor. São coisas diferentes. Um cara que move um transatlântico ou um cara que cria uma lancha e faz ela virar transatlântico. São coisas importantes e diferentes. O Donald Trump, a história dele, velho, é do caramba. Você também já leu bastante, né? Sim. Então, quem não gosta tem que entender que eu li a biografia e fiquei impressionado. Eu tô contigo 100%. A biografia do cara como empreendedor e como história de sucesso e chegou a presidente dos Estados Unidos... Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu. É uma pessoa que me inspira. Não vamos dizer mentor porque não está no dia a dia, mas eu li um livro dele, Lázaro, que mudou meu mindset. Que chama Think Like a Billionaire.
pense como um bilionário. E não adianta, cara, o pensamento do bilhão é totalmente diferente do milhão. Então eu comecei a ajustar algumas coisas, eu também invisto no mercado imobiliário, ele investe bastante também, a gente faz loteamento popular, agora a gente está começando com construção vertical, casas, enfim. Então você precisa alimentar sua mente com coisas boas, cara. Independente de qual é o mentor, cara, alimente sua mente com coisas boas, porque eu sempre falo, né? Tem até o pessoal costuma dizer assim, mente vazia, oficina do diabo, né? Então, como isso é verdade? Se a pessoa não cultivar, cara, coisas boas, buscar se capacitar, inovar, a mente do cara vai jogar o cara na lama. Eu penso assim, mente expandida não retrai. E a crença para viver, propósito para sair da cama e causa para lutar. Se você não se identificou com alguma coisa, se eu fizer uma pergunta para os Zanon assim, Zanon, onde você se vê daqui 2, 5 e 10 anos? Se você não souber responder, tu tem um problema. Uhum. E é isso que você tá falando, né? Mentalidade. Sim. Mentalidade, cara. E me conta uma coisa, eu quero fazer uma pergunta, curiosidade agora. Eu vi uma vez, eu não sei se você já leu isso, que o Donald Trump estava saindo do cinema com a filha, e aí um mendigo foi pedir um negócio para ele, e a filha, pô, dá o dinheiro para ele, papai, ele é tão pobrezinho. Ele deu o dinheiro e falou assim, filha, mas ele é mais rico que a gente. Porque neste momento hoje, pergunta quanto que esse cara tem de dívida e quanto que o papai tem. Se eu colocar ativo menos passivo, o papai é infinitamente mais pobre que esse cara. E ele chegou para os bancos e falou, não toma meu avião, meu carro e minha casa, que eu te pago. Se você tomar, eu não pago. Você já leu sobre isso dele? Não tinha lido. Esse detalhe não. Eu sei da história do cassino, que ele investiu errado muitos bilhões num cassino e deu ruim. Mas depois ele chegou a ter uma dívida, acho que de 500 milhões de dólares na década de 90. Né? E aí depois o cara dá volta por cima. Tudo e muito mais. Muito legal. Meu amigo, é isso. Se você está preparado para dormir no barulho, sua mente é forte, ela vai resistir à tempestade. Se não, tu fraqueja, ajoelha e morre. Exatamente. Esse é o jogo. O jogo de fazer... outra coisa, quem ganha dinheiro, mendigo e menino. Gente de sucesso faz. Exatamente. E quem faz sempre. Eu sempre costumo brincar, né, que nos Estados Unidos eles falam to make money, fazer dinheiro. E aqui o brasileiro tem a mentalidade de ganhar. Não vai ganhar nada, não. We don't like win money. We love make money. Make money. E outra coisa que está escrito na nota de $100, que é o que eu carrego, né? Você falou, quem quer usar Zanon, né? Que eu carrego na minha vida e assim, quero deixar bem claro, tá? Independente de religião, respeito todas as religiões. A minha avó... Eu não tenho religião, mas respeito. Minha avó, só pra vocês terem uma ideia, minha avó paterna era espírita, a minha avó materna católica, eu cresci em igreja católica, hoje eu frequento uma igreja evangélica, mas não é sobre religião. Na nota de $100 americana está escrito assim, In God we trust. Em Deus confiamos. E esse é o lema que eu carrego para minha vida, independente de religião. Para você fazer algo grande, conquistar algo grande, você precisa ter uma fé inabalável. Então, quando você confia que existe um ser superior, um Deus acima de todas as coisas... Foi bom você tocar nesse assunto. A internet inteira acha que eu sou ateu. Eu não sou ateu. Sabe por quê? Porque um ser inteligente acredita em Deus. Quanto mais inteligência tu tem, mais próximo tu tá. Entendeu? Porque a estupidez te afasta. Mas eu sou contra dogmas. Eu não gosto de dogmas. Porque dogma envolve ser humano. E quando envolve ser humano, me afasta de Deus. Onde tem muita gente, tem pouco Deus. Onde tem muito Deus, tem pouca gente. E eu sei que você é esculhambado por isso na internet, mas eu tô falando a verdade. Eu acredito em Deus, mas sou contra dogmas. Eu não gosto dos dogmas. Inclusive, Lázaro, falando em dogmas, foram os religiosos da época que mandaram crucificar Jesus. Tá? Então, assim, eu acredito em Deus, em conexão. Às vezes eu tô muito para baixo. Cara, eu me conecto ali com ele, falo, converso ali. Dentro de mim, isso é muito bom, né? Então, eu confio. Né? Sabe qual que é a minha igreja? Minha consciência é meu travesseiro. É isso aí. Essa é a minha igreja. A minha fé é em Deus. Mas a minha igreja... Que igreja também tem nada a ver com Deus. As pessoas confundem. E sabe o que as pessoas confundem também, Lázaro? Tem até uma piada nesse sentido, né? Que um barco naufragou, a pessoa estava no meio do oceano, lá à deriva, e aí ela pedindo para Deus salvar ela, né? Deus, me salva, eu tenho família, eu quero... E aí Deus manda uma ajuda, né? Uma pessoa viu um barco lá da guarda costeira, viu, ele falou, não, Deus vai me salvar. Não quer ajuda? Não, Deus vai me salvar. E o barco vai embora. Aí manda outro barco. Não, Deus vai me salvar. Se Deus, acho que se pudesse manter, ele falar, meu amigo, te mandei 2 ajudas e você não quer ser ajudado? O que eu quero dizer em relação a isso? Aquilo que é obrigação sua de fazer,
Deus não vai fazer por você. Ó. Que é estudar, é se capacitar, é correr atrás. Óbvio que orar é importante, você ter uma... Mas, cara, você tem que fazer a sua parte. Porque aquilo que... É sem obra? Exatamente. Deixa eu te contar uma coisa. Eu e meu time, a gente conserta empresas, né? Uma vez a gente chegou numa empresa que o cara fazia oração todo dia de manhã quando o time chegava e todo mundo à noite, mas fazia tudo errado durante o dia. Eu falei, não, para de rezar e vai trabalhar, brother. Vai. Ou se você quiser fazer as duas coisas, ok, mas tem que trabalhar, irmão. É isso que você acabou de falar aí agora, né? Irmão, vamos lá. Você falou do passado quando você começou. Aí tu largou essa empresa. Você não falou o nome, eu não vou falar, mas eu sei qual que é. Você largou ela. Aí tu fez o quê? Vamos começar a falar agora do homem de negócio. O homem de negócio nasceu em vendas, certo? Nasceu em vendas, exatamente. E aí, daí pra cá? Bom, 2008 aconteceu essa transição. Meu pai tinha uma corretora, né? Muitas pessoas falam assim, pá, o Zanon herdou uma empresa, por isso que ele tá do tamanho que tá. Eu herdei uma empresa que na época estava com uma dívida de R$500 mil em banco, né? Conta garantida estourada. Era uma empresa que ela gerava caixa, mas pela administração da época, meu pai, o sócio dele, tirava mais do que a empresa gerava, estava endividado. Então essa é a situação. Quando eu assumi os negócios da família, era menos 500. E aí, meu irmão me procurou, falou, Rei, meu pai está pensando em vender a corretora, eu sou corretor de seguros, que é a Seguralta, né? A Seguralta foi fundada em 67, tem quase 50 anos já de vida, e ele estava querendo vender, estava vendo fusões e aquisições, Itaú comprando Unibanco, e começou um movimento de corretoras de seguros, que era Brasil Brokers. Era do Tutinha, Brasil Brokers? Não, a Brokers não, a Brasil Insurance. Era a Tutinha, não era? Era o Tutinha, era a Brasil Insurance. Eu conheci o Tutinha e o Igor, que era do Banco Pines. Eles começaram a comprar corretoras para consolidar e abrir capital. E procuraram meu pai na época, ele ia quitar a dívida dele, ia sobrar uma grana boa para ele viver a vida, e meu irmão desesperado falou, cara, você é o vendedor mais top que eu conheço. A gente precisa escalar esse negócio. E era um sonho antigo da minha mãe, porque em 1994, minha mãe ela fez um curso do Grupo Certo, que é o Franchising University. Ela foi para Atlanta, fez a imersão no McDonald's, voltou para o Brasil, falou, vamos franquear a corretora. E meu pai e o sócio do meu pai jogaram um balde de água fria nela, falaram, onde já se viu? Corretora de seguro, franquia, isso não existe. Franquia é McDonald's, é pizzaria, cafeteria, e ficou engavetado esse sonho. E meu irmão falou, vamos desengavetar esse sonho, eu acredito que dá sim para franquear. Foi a primeira? Não foi a primeira a franquear, mas foi a primeira a escalar. E por que eu digo isso? A primeira tinha sido uma lá de Goiânia. Uma corretora fez a formatação de franquia, formatou, só que eu vou te contar a história, ele não escalou. Nós fomos visitar essa pessoa e aí ele falou assim, cara, eu formatei, mas não dá certo, não funciona, desiste. Falou isso daí pra gente, desiste. E nessas horas, ô Lázaro, é a questão que eu falo da questão espiritual. E eu tenho alguns profetas na minha vida, e do nada um profeta veio e falou que via Seguralta com mais de 400 franquias. E óbvio, você precisa fazer prova para ver se aquilo faz sentido ou não, mas eu fiz a prova, fez sentido. Eu falei, cara, vamos continuar. E aí a gente continuou. Qual a diferença desse cara que desistiu de você? Além da fé. Alguns bilhões de reais de faturamento por ano. Que ele não tem, e hoje nós temos, né? Só a Seguralta esse ano a gente deve fechar com 1,2 bi de faturamento, fora as empresas nossas empresas do grupo. E aí, por que eu falo que isso foi crucial? Porque eu vejo, Lázaro, muitas pessoas que falam assim, pô, mas eu não tenho dinheiro para crescer. Você acha que Donald Trump tinha dinheiro para comprar hotel, prédio? O cara tomava dívida. Quando faz sentido algo, você vai pegar emprestado para poder fazer crescer. Outro assunto polêmico. Eu falo muito de tomar dívida. Pensa o seguinte, se o seu business não tem condição de pagar o imposto aonde você vive e trabalha, se não tem condição de pagar uma juros de banco, ele é péssimo negócio. Exatamente. Se ele não consegue girar dinheiro, margem suficiente, para pagar o custo Brasil e a carga tributária brasileira, ele é um péssimo negócio. Exato. E pare com essa merda de querer sonegar e querer fazer tudo lá e dar calote, porque não dá certo. Então, se o senhor, mas meu negócio, se eu pagar imposto, ele não existe, eu não consigo sobreviver, fecha essa merda. Exatamente. Mas se eu tomar um dinheiro no banco com juros de 1,8 ao mês, eu quebro. Então fecha essa merda. Exato. Você concorda com isso?
Totalmente, cara. Totalmente. Não tem como, né? Porque eu gosto muito de carro, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Não tem como você esconder um Rolls Royce da Receita Federal. Imagina, você não tem como comprar. O cara, mas espera aí. Você tem esse carro e você declarou isso aqui, a conta não fecha. Você vai... Então, assim, faça o que é César. Aí até uso uma parábola bíblica, né? Que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cara, paga imposto, cara. É um mandamento, meu amigo. Senão você vai ter problema. E muito. Muito problema. Vai herança, você sabe, né? Exatamente. Seu filho nem recebe herança. Exatamente. E aí, Lázaro, nessa época a gente precisou tomar uma decisão, que era franquear a corretora. E a gente precisava, na época, de 100 mil reais. E tô falando no ano de 2008 isso daí. Em dinheiro de hoje, uns 300 mil. E a empresa já estava endividada. Em 2008 eu estava voltando, saindo da Argentina, mudando para o Brasil para assumir as empresas do Silvio. E aí, em 2008, a gente precisou pegar essa grana, né? Meu pai, ele falou, cara, eu tô devendo 500, eu vou pegar mais 100 aqui. O sócio dele foi contra, eu nunca esqueço. O sócio era um sócio minoritário que tinha 25% da corretora. Meu pai chamou, falou, ó, os meninos querem franquear e eu vou apostar neles, eu vou investir. Mas eu não vou entrar, já tô velho, meu pai já era mais velho de idade. Mas vocês não querem entrar junto? Bateu na mesa assim, esses moleques vão acabar de quebrar essa empresa. Eu tô fora. Tanto é que nós abrimos uma outra empresa, que é a franqueadora. Pegamos essa grana sem ter o dinheiro, só que meu pai já confiava no meu trabalho, porque ele via que eu era vendedor, né? E ele falou, só que tem uma condição, você tem 2 anos para me pagar. E o banco, eu não lembro exatamente quanto que o banco estava cobrando, se era 1,5% ao mês. Ele falou, você vai me pagar 2% ao mês de juros. 2008, a inflação estava alta, irmão, era a crise americana. Eu não lembro quanto que era, se era 2%, enfim. Ele falou, você vai me pagar com juros. Resumindo a história, comecei a trabalhar, 6 meses depois, eu já tinha condição de devolver, só que eu falei, pai, agora eu preciso de 300 mil, tá aqui o 100. Mas ele, por quê? Por quê? Me explica. Ele queria entender, né? E aí a gente sentiu que eu era muito novo na época, eu tinha 28 anos de idade, o meu irmão tinha 26. A gente precisava trazer alguém que trouxesse uma credibilidade para a marca. E na época o Paulo Henrique Amorim do Domingo Espetacular, olá, tudo bem? Tava estourado, cara, estourado. E a gente queria contratar o Paulo Henrique Amorim para ser o garoto propaganda da companhia. E precisava, na época, de 300 mil reais, que era o cachê dele. E a gente descobriu a questão da internet, do Google, na época estava começando. E eu falei, Paulo Henrique, pro time dele, ó, eu não quero vincular você em televisão, é só para internet. Então o cachê caiu para quase metade. Né? Não é que eu não queria, eu não tinha dinheiro para pagar a televisão, era muito caro. E aí foi uma acertada que nós demos, né? Meu pai viu que o negócio estava prosperando, a gente contratou o Paulo Henrique Amorim. E aí, cara, depois do dia que saiu o vídeo do Paulo Henrique Amorim, 6 meses depois, eu fiz o meu primeiro R$1 milhão de grana aplicada, investida. Sabe aquele dinheiro que você fala, cara, guardei, não vou precisar usar? Não é capital de giro. Foi aos 28 para 29 anos de idade quando eu fiz o meu primeiro R$1 milhão, né? E algumas coisas que nós trouxemos, Lázaro, nessa época, falava assim, franquia. Você imaginava uma franquia do Boticário, do McDonald's, que investia 1 milhão, 2, 3 milhões de reais. Nós lançamos a micro franquia. Não existia micro franquia no Brasil. E da onde veio a micro franquia? Veio dessa multinacional americana, que para você entrar como um supervisor nessa companhia, você tinha que comprar alguns produtos e custava R$10 mil na época. E a nossa franquia, nós lançamos ela, uma micro franquia, por R$10 mil, onde a pessoa podia trabalhar a partir da casa dela, usando o nosso sistema. Então, nós lançamos a micro franquia no Brasil. E você falou com uma empresa de Goiânia, tinha começado o modelo e tinha dado errado, e depois mais ninguém. Então, mais ninguém. Você foi a segunda a lançar e a primeira a escalar. Exato. Foi a segunda a formatar a franquia, mas de se associar à ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, nós somos a primeira associada da ABF a escalar. Isso em 2008? 2008 para 2000. Começamos em 2009, né? 2008 foi o período de formatação, uns 6 meses esse processo. Em 2009 nós começamos a vender franquias, né? Uma pergunta para você. Por exemplo, eu já tive alguma experiência toda de franquia, as minhas não foram tão bem sucedidas, entendeu? E eu costumo até falar, meu amigo, se você não tem cabeça de franqueador, se você tem cabeça de industrial, de empresário, não mexa com franquia. Para ser franqueador, você tem que ter cabeça de franqueador, você para de vender produto, vai vender serviço, você tem que ser um prestador de serviço fenomenal, porque senão o cara te abandona, e se você escolher mal seu franqueado, você vai pedir esmola para 2. Estou errado?
Tá certo, Lázaro. E não é só isso, cara. A conta tem que ser muito bem feita. Nós até temos um projeto onde nossa empresa, que é a Expand, ela formata franquias, né? Transforma empresas em franqueadoras. E em uma das nossas imersões tinha uma franqueadora que não fomos nós que formatamos, ela tinha feito com alguém do mercado, e ela estava com quase 200 unidades e estava dando prejuízo no negócio. E aí eles erraram na precificação de cobrança de royalty, taxa de marketing. Eu falei para ela, ó, só tem um jeito, você vai ter que sentar faz um conselho, pega teus melhores franqueados e fala assim, galera, é o seguinte, ou a gente revê e reajusta isso aí, ou eu vou quebrar e vocês vão quebrar junto comigo também, não tem outra escolha, né? Então você precisa o quê? Ajustar muito bem o modelo de negócio, você precisa entender que você vai ganhar no volume, a margem de uma franqueadora ela é bem apertada, por mais que você ajusta ela, não é igual a uma unidade própria, né, que vai te deixar uma margem alta. Você vai ficar com um percentual pequeno do que o franqueado fatura. Então, o ponto de equilíbrio legal nesse mercado é acima de 100 franquias. Então, se você pega uma empresa que não tem um capital para poder suportar até chegar a 100 unidades, vai quebrar. Vocês escutaram o que ele disse? Às vezes o capital não é nem para investimento no físico, no ativo. É para suportar o capital de giro até você ter entrada suficiente para o royalty e a marca sustentar o business. É isso? É porque você vai precisar de time de treinamento. Mesmo que você tenha 10 franqueados, tem que ter time de treinamento. Você vai ter que ter time de suporte ao franqueado. Você vai precisar ter um jurídico ali. Pode ser um escritório terceirizado, mas você tem que pagar um jurídico. Vai custar isso daí. Você precisa investir em marketing. Porque o que segura uma franqueadora de sucesso é você estar sempre aparecendo. Você sabe que há pouco tempo atrás, eu e uma sócia minha numa rede clínica odontológica, a gente gastou para montar uma franqueadora só com gente, com tudo, uns 2,5 milhões. E depois a gente encostou. Por quê? Porque eu achei que não era o momento. E eu fiz entrevista com vários franqueados. Eu não aprovei ninguém, Zanon. Por que eu não aprovei? Eu vi um cara que me procurava, que ele era um dentista, mas ele ia refinanciar o apartamento dele para pegar um dinheiro, refinanciar um carro, e ele precisava tirar dinheiro do D0 da franquia para ele sobreviver. Eu falei, vai dar merda. Aí eu pegava um outro que queria arrumar uma distração para a mulher dele, que não sabia de nada, mas queria que ela saísse de casa, que ele ia comprar um negócio. Eu falei, vai dar merda. Eu arrumava o outro que ele era dono de madeireira. Aí ele queria comprar 5 de uma vez para arrumar emprego pros filhos. O cara só aparecia nego desse nível. Aí eu falava, cara, eu não vou fazer esse troço, porque a chance de errado era muito grande. É muito grande. Não é? E nós já erramos também. Eu até, no nosso modelo de negócio, nós temos 3 modalidades. Home office, que o cara investe a partir de R$40 mil, ele pode começar, e vai a uma loja pequena e uma loja grande, que é 300, 400 mil de investimento. E uma vez, em São Luís do Maranhão, tinha um cara que tinha muito dinheiro. Ele trouxe um cara acadêmico formado na Getúlio Vargas para tocar um negócio. Montou uma loja de quase 1.000 metros quadrados na Avenida dos Holandeses, lá em São Luís do Maranhão. E aí a gente falou, cara, começa num ponto menor, aluguel mais barato. Não, porque eu tenho condição. Resumindo, cara, deu uma dor de cabeça, não ia pra frente, porque não tinha ninguém com know-how para tocar um negócio. Virou um cash burn. Virou. E aí o que hoje a gente faz? Mesmo que a pessoa tenha grana para começar grande, eu falo, cara, monta uma loja pequenininha. 60 metros quadrados, aluguel de 3, 4 mil reais. Faça no interior. Começou a crescer, você monta uma maior. Ou, cara, você vai se apertar para montar uma loja pequena, começa como home office. Começa a trabalhar. Aprende mais do mercado. Investimento baixo de 40 mil. E aí hoje o nosso maior índice de virada de migração de franquia, todo mês é 3, 4, 5 franquias que a gente passa de home para loja. Só que aí o cara, quando ele vira loja, ele já tem carteira de clientes, já tem capital entrando todo mês. Então a chance desse cara quebrar depois é 0. Por quê? Ele já começa com uma carteira formada. Então hoje... é até engraçado, né? No começo a gente queria vender loja, que você ganha mais, a taxa de franquia maior. Hoje não, eu falo, cara, mais cauteloso, né? Começa menor. Porque quando esse cara ele passa pelo processo e cresce para migrar, o sucesso é garantido. Galera, você que está ouvindo a gente aqui, e eu sempre falo, qual o melhor lugar para você investir naquilo que você conhece? Estou traduzindo o que o Zanon disse. Começa menor, aprenda, conheça, depois você faz investimento. Exatamente. Botar dinheiro aonde você não conhece é a maior cagada que existe. Exatamente. As pessoas perguntam assim, qual o melhor setor para investir, Lázaro, que eu quero investir? Eu falei, aquele que você domina. Se você não dominar, não se mete, irmão. Não se mete nessa porra. Entendeu? Porque o que você está dizendo é isso. Começa pequeno.
amadurece, aprende o processo, conhece o setor, depois tu arrisca. É isso. É isso. É isso que você recomenda pro cara que quer começar na Seguralta. É isso. E hoje nós temos muitos bancários, ex-bancários, dono de loja de veículos, né? E O dono de loja de veículo faz todo sentido, não faz, porque ele já vende o carro, ele faz o seguro. Bancário e ex-bancário também. Ele está trabalhando para deixar o banco rico. Agora ele está trabalhando para deixar ele rico. Então hoje nós temos vários perfis, né? Que são perfil de franqueado ideal, que é isso que eu tô te falando aqui, despachante, contador, que já tem ali contato com as empresas, o CNPJ para ofertar o seguro, e também alguém que é vendedor raiz, aquele cara que gosta de vendas, comercial. Por mais que ele não é do mercado de seguro, a gente tem uma universidade, uma faculdade interna que a gente forma ele. Mas se a pessoa não tiver afinidade comercial, cara, não entra no mercado de seguros, porque seguro é relacionamento. Total. Então a gente tem um fio... Você classifica como venda complexa, simples ou intermediária? Seguro de automóvel simples. Sim. Seguro de vida, risco de engenharia já é um pouco mais complexo. Você precisa aprender mais do produto, né? Uhum. Mas se você juntar todos os produtos, mediano. Tem que estudar, mas não precisa ser um expert, um especialista, não. Não é nada complexo demais para quem está assistindo. Não, se alguém está assistindo, a gente fala, eu gostei desse papo aí, 40 pau eu tenho, eu quero investir na Seguralta. Então ele não precisa ser um conhecedor profundo. Você vai preparar ele. Eu vou preparar, mas uma coisa é importante, cara, tem que gostar de vendas. Tem que ter um bom relacionamento. Se você é uma pessoa bem conectada com amigos empresários, são pessoas que têm um sucesso maior, porque você precisa chegar na empresa, né? Então, quando a pessoa... eu sou tímido, não gosto de venda, não tenho um contato com o empresário, meu círculo de relacionamento é só minha família. Meu amigo, então nem entra. Não entra. Pega esses 40 mil reais, aplica no banco, no CDB, que vai te dar mais resultado do que investir no negócio. Me conta uma coisa aqui. Você entrou na empresa da família, que tinha uma conta garantida negativa, lá, a conta garantida, um empréstimo qualquer de 500 mil, você tomou mais 100, 600 mil reais. É muito pouco dinheiro. E você falou que você vai faturar 1,2 bi agora. Exatamente. 1,2 bi. Não é só em 2008 você tá com passivo maior que ativo e faturar 1,2 bi. Tem coisa nesse caminho. Meu irmão, eu tenho 35 anos de experiência, me desculpa, ninguém faz isso do nada. Você consegue falar um pouco do processo? O que foi que vocês desenvolveram? Uhum. Todo mundo fala que o segredo é vender. Eu falo que o segredo é vender bem. Vender mal também não adianta. Você passou por isso aí inconscientemente. Você falou, cara, o cara tem que fazer conta, tem que precificar correto, que senão vai dar merda. Isso é vender bem, entendeu? É saber que a conta tem que fechar. Me conta... Vamos por partes aí. Você contou lá atrás, você contou da Seguralta, como ela começou. Agora, velho, como é que é sair? Você tinha negativo o caixa, mas você faturava quanto de venda naquela época, lembra? Por mês, 2 milhões de reais. 2 milhões por mês, você está falando em 24 milhões e agora você está falando a bi. Sair de 24 milhões a 1,2 bi, 2008 para cá, não estamos falando de séculos. Não. Estamos falando de 2009, na realidade, né? Um pouco mais de uma década, né? Conta pra gente quais foram os principais key points, processo, o que foi mais difícil e fácil, e a gente vai evoluindo. Conta aí, porque é uma história bacana. Sim. Primeira coisa, Lázaro, eu entendi que as feiras de franquias era importante a gente estar posicionado, né? Acontece em algumas capitais do Brasil e nós começamos a participar. A principal é aqui em São Paulo, que é a feira da ABF, e, cara, é caro para você participar. E a ABF, ela tem uma parceria com o Sebrae, que você pode ir lá e participar. Tem todos uns standzinhos iguais, acho que é 2 metros, 2x2, tudo pequenininho. E, cara, não custa nada. Mas eu falei, eu vou colocar minha marca ali para ser pequeno? Não, eu já quero montar um stand grande. Então eu sempre pensei grande. Quanto vai custar, né? Então é sempre quanto e como. Eu nunca olhei o dinheiro como um problema. Tá, quanto e como que eu vou conseguir esse recurso para poder participar dessa feira de franquias? Você sabe que só fortalecendo ele aqui. No passado, eu pensava assim, quanto tempo eu preciso para comprar esse bem? Hoje eu penso o seguinte, o que eu tenho que fazer? Eu mudo um pouquinho o mindset. Quando eu era jovem, era quanto tempo eu preciso para juntar esse dinheiro? Hoje é o que eu tenho que fazer para ter aquilo que eu quero neste período. Cabeça muda, né? Muda.
E aí vai contando aí, que eu gostei desse negócio. E aí eu falei, cara, eu quero ser grande. Na época, hoje a gente gasta uns 400, 500 mil reais para participar lá. Naquela época eram uns 120 mil que você precisava. Eu tinha uma parte do dinheiro, eu precisava de mais 50 mil reais. Aí eu falei, quem são meus parceiros? São as seguradoras. Quando a gente começou, eu comecei a bater nas seguradoras falando, cara, eu preciso de 50 mil para montar um stand, e muitos deram risada, porque não estavam acreditando no modelo de negócio. Mas é o que eu falo, vendas é um esporte de fazer contatos. Eu queria vender meu peixe, eu visitei 20 seguradoras e uma seguradora que era Sul América, o Marcos Vinícius, que era o diretor comercial na época, falou, cara, beleza, eu te arrumo 50 mil reais, só que você vai ter que me pagar com produção. Falei, tá fechado. E aí ele me emprestou um cheque de 50 mil, nós fomos para essa feira, num stand lindo, digno de uma empresa que se tornaria Seguralta, a maior rede de franquias de corretora de seguro do Brasil, e naquela feira nós vendemos 8 franquias. E as coisas começaram a acontecer. Só que quanto mais eu crescia, ô Lázaro, eu identificava uma coisa, mais pessoas eu precisava colocar dentro da operação para dar suporte para os franqueados. E nós identificamos, se eu não investir em tecnologia, nós iremos quebrar. E aí, desde lá atrás, a gente sempre investiu em tecnologia. Então, se você analisar o Grupo Zanon com 3 mil franqueados, nós temos 220 colaboradores diretos. Eu tenho no escritório de consultoria mais que você. Por quê? Contabilidade, eu tô uns 150. Por que isso daí? Nós investimos pesado em tecnologia, pesado mesmo. Tanto é que o ano passado nós ganhamos um prêmio da AWS, que é da Amazon, e também aqui no Brasil, da CNSEG, que é da Confederação Nacional das Seguradoras, como a primeira corretora de seguros do Brasil a ganhar esse prêmio de tecnologia em seguros. Nós desenvolvemos um super app para corretores de seguros, onde na palma da mão dele ele consegue controlar toda a empresa dele, parcela pendente, tudo na palma da mão. Então, nós investimos pesado em tecnologia. O cara consegue controlar carteira de cliente, quando renovar seguro, se o cara tá pagando em dia, ver tudo isso? Tudo isso. E além disso, Olavo, você, como assim? Você fala, pô, mas será que dá para enxugar mais? O ano passado, depois que esse super app ficou pronto, nós desligamos 30 pessoas da nossa operação. Por quê? Automação. Então nós investimos pesado em automação e relacionamento com seus parceiros comerciais. Como eu tenho volume, eu comecei a crescer e ganhar volume e escala no negócio, eu ia negociar com os meus parceiros. Então hoje eu tenho condições comerciais diferenciadas. Por quê? Vou dar um exemplo, o Grupo Porto Seguro, todo mês eu vendo para eles 30 milhões de reais por mês. Falei, cara, você precisa me dar uma condição competitiva. Exato. Entendeu? Então, o meu franqueado, quando a pessoa entra, ele já começa forte, né? Então, essa questão de negociar, eu aprendi com o Donald Trump, no livro dele, The Art of the Deal, né? Que é a arte da negociação, e faz total diferença. Eu vejo pessoas que deixam muito dinheiro na mesa por não negociarem e não enxergar oportunidades. Outra dor que nós tivemos, Lázaro, você estava falando de imposto, de não pagar imposto. Eu tinha um franqueado de Rio Verde, grande, e ele quebrou porque o contador dele, ele falou que não era ele, o contador que não pagava imposto lá, deu um BO. Ele teve que abrir a empresa no nome da filha para poder continuar trabalhando. Eu falei, opa, contabilidade. Vamos montar uma contabilidade interna. Então, hoje nós temos a Orange Contabilidade, que é uma contabilidade do grupo, onde eu cobro um preço menor do que uma contabilidade normal, mas eu consigo ajudar esse franqueado a evitar Você fez a coisa certa. Eu conheço no Brasil hoje muito empresário que não tem culpa e tem um problema tributário gigantesco, alguns trabalhistas. Por quê? Porque o escritório de contabilidade fez besteira. Porque o cara vai para a contabilidade pelo preço. E a qualidade, se o cara erra e vai deixando para lá, você só descobre 5 anos depois, antes de prescrever, e você toma um grande tombo. Então é inteligente. Você falou o seguinte, você criou um accountability bodyguard, o protetor da contabilidade do cara, o anjo da guarda dele. Exatamente. Porque você é especialista no setor, então sua contabilidade foca só nos seus franqueados. Só nos meus franqueados. Show de bola, irmão. Então hoje Você consegue ter um especialista para ele. Eu não obrigo o meu franqueado a fazer, se ele quiser fazer lá com o escritório dele, lá pode fazer, mas hoje nós temos 600 empresas que nós fazemos a contabilidade, né? Então, há um preço justo, cara. A gente cobra, acho que é R$350 de mensalidade e é integrado com o nosso sistema. Então, Dentro do Grupo Autos Mais, a gente tem um escritório também de contabilidade para prestar serviço para gente. Só que a nossa começa em 5 mil. Então.
Entendeu? A gente cobra 5 mil para cima. Preço bem acessível mesmo para poder Por atender. quê? Porque aí mas também são só empresas maiores, né? Não tem ninguém pequeno lá dentro, porque o nosso foco é esse. E você, bicho, você pegou, você que tá pequeno, que você tá querendo nascer no seu negócio, cara, escolha bem o contador seu. Porque se isso que você deu exemplo desse cara, que você viu como diagnóstico, você falou, opa, O cara vou era ajudar grande, o cara. um dos maiores franqueados da rede. O cara Isso acontece todo dia. quebrou com dívida de imposto, cara. Isso acontece todo dia. Então, esse alerta que ele fez aí, ó, você que tá aí, pequenininho, que o contador fala assim, não, sabe o que é? Vai no simples, depois presumido, depois pro real. Primeiro que isso é uma mentira, tem empresa que já tem que nascer no real. Entendeu? Tem empresa que se você tiver mais do que X CNPJ no simples, você não pode ter outro simples, você tem que estar no presumido ou no real. Então, amigo, procura a gente certa para te orientar. Porque senão você vai sofrer com dor de cabeça. Esse exemplo que ele deu de um dos maiores franqueados dele acontece todos os dias no Brasil. Todos os dias. Eu vejo isso todos os dias. Mas vamos lá. E aí, então você tem hoje até uma contabilidade para atender o cara. Você tem universidade, contabilidade. tem a contabilidade, tudo para prestar serviço. Tudo para prestar serviço. E agora a gente está com o FDIC, né? Nós estamos Também. pilotando, que eu vou fazer antecipação de recebível para o meu franqueado. certo. Por que ele vai pegar dinheiro no banco se eu posso antecipar ali para ele? Exatamente. E eu já sei o histórico dele, Exatamente. dentro do histórico, eu vou criar um rate dele. Exatamente. E aí, cara, a gente vai começar a fazer antecipação de recebível também. Não iniciou ainda, está finalizando o FDIC, mas entre esse ano ainda. A gente viu que tem uma receita expressiva na mesa e às vezes o banco vai cobrar uma taxa muito maior do meu franqueado e às vezes pode apertar ele. E a gente vai fazer, óbvio, tem o custo do dinheiro, mas um valor justo para poder ajudar esse franqueado. Se ele estiver precisando de um capital de giro ali, quer investir no negócio dele, a gente vai fazer essa antecipação de recebível para eles também. Que bacana, irmão. Então, ou seja, tu tá criando um cinturão para que o cara não fracasse. Exatamente. Porque o fracasso dele é o seu fracasso. Exato. Entendeu? E aí, então você falou o seguinte, você falou para mim, primeiro, se você quer sair de 2 milhões por mês para uma empresa que vai ter um volume de negócio de 1,2 bi, você falou primeiro, você investiu em sistema, você qualifica a entrada do cara, você treina esse cara. E você ajuda ele do ponto de vista tributário através da contabilidade. E marketing também. E marketing. E agora tu vai até financiar ele. Exato. Ou seja, tu fechou um ecossistema para fazer as coisas darem certo. Isso para mim é criar proteção contra a estupidez. Sabia? Margem é a proteção principal contra o estúpido. Mas você tem um ecossistema fechado, onde você mitigue o erro no mundo dos negócios, é uma proteção contra a estupidez. Que todos nós, gente, estou chamando o empresário de estúpido, não. Todos nós somos estúpidos de alguma coisa, ignorantes de alguma coisa. Ninguém é obrigado a nascer sabendo. Sim. Você é obrigado a aprender durante o decorrer da vida. Agora, se tu chega aos 50 e não aprendeu porra nenhuma, aí tu é estúpido por natureza. Mas fora isso, então você criou um cinturão para proteger a empresa contra a estupidez, né? Exato. O cara vai ter o app para fazer a gestão. Ele tem a contabilidade, ele tem a universidade para treinar ele tem o marketing, o brand lá dentro. E se ele precisar de recurso, você vai oferecer o FDIC. É o único do setor que faz isso? Hoje sim, nós somos o único, né? E tem até corretores de seguros aí de mercado que começaram a nos procurar. Cara, já com 20 anos, querendo se tornar franqueado para plugar no nosso ecossistema. Porque hoje a gente empilhou tanto benefício que vale muito a pena para quem é do mercado. Eu fiz uma conta de um corretor grande de Brasília, ele tem 15 colaboradores. Para produzir o que ele produz, eu tenho um franqueado meu de Matão, que produz a mesma coisa, tem metade dos colaboradores. Então ele pode pegar 7 pessoas e desligar e vai funcionar melhor do que está funcionando do jeito que está. Então agora começou esse movimento de quem já é do mercado a nos procurar para se tornar franqueados também. Que maneiro. Deixa eu te fazer uma outra coisa, cara. Você sabe que essa conversa nossa aqui deu uma luzinha na minha cabeça que na hora que a gente acabar o podcast, eu vou fazer uma proposta de um negócio para você fazer um parecido com ele. Tem um negócio que está na minha carteira aí que vira e mexe, eu fico pensando, como é que eu escalo esse troço? Sem depender muito de mim, como é que eu faço esse negócio lá dentro? E a metodologia, o processo, o sistema e o material é foda, é de primeira linha. Mas essa conversa nossa aqui me deu algumas luzes, entendeu? Espero que tenha dado luzes para você aí também. Ela tá dando, bateu algumas luzes aqui que depois, na hora que a gente acabar o podcast, eu vou te falar disso. Fechado. Porque, pensa assim, você não fez nada de extremamente novo no mercado, mas você consolidou dentro do seu business. O seu ecossistema, ele faz sentido. Por que eu digo isso?
todo mundo acha que criar ecossistema é uma coisa nova. O Silvio Santos fazia isso na década de 70. Com o Baú da Felicidade, com a TV, com tudo. Ele criou o ecossistema dele com o centro de serviço compartilhado. O primeiro ecossistema que você tem que ver é o interno. Se você tem várias empresas, cria um centro de serviço compartilhado para prestar serviço. O que ele está falando com a contabilidade é mais ou menos isso. Ele criou um centro de serviço contábil para compartilhar com os franqueados dele. O ecossistema ele tem que fazer sentido para gerar receita ou margem para o seu negócio. Tem gente que acha, o cara que vem do digital principalmente, ele começa a empilhar um monte de empresa e está falando que criou o ecossistema. E ele acha que um evento é ecossistema. Um evento é você montar um monte de sanguessuga lá dentro, querendo um pegar dinheiro do outro, isso é uma merda. E por isso que eu falo assim, cara, que o network como ele é feito hoje, eu sou absolutamente contra. Eu acho que é o seguinte, tudo aquilo que você faz vai te colocar na frente das pessoas que você precisa estar. E pronto. E se fizer sentido para ambos, você não precisa nem pedir. Vai acabar acontecendo, natural. Você olha e fala assim, porra, acabou o que você tá falando aí. Eu acabei de olhar e falei, rapaz, o que o Zanon tá falando que fez na Seguralta, acho que pode fazer sentido para um troço aqui. Pronto. Eu te proponho, deu certo? A gente se conheceu como, irmão? Assim, fora da internet, que a gente já se conhecia. Eu sabia que era você, sabia que era o Lázaro. A gente se conheceu num evento. Eu, você, o Ike. Foi. E mais alguém lá. Aliás, o Ike, né? Cara, o Ike, ele é até bom você ter tocado nesse assunto. É uma pessoa que eu sempre acompanhei. E num jantar lá na minha casa, cara, minha mente bugou. Porque ele só fala de trilhões. É trilhão, não é nem bilhão. É tantos trilhões. É tanto número, cara. Eu fiquei uma semana sem dormir. O velho é bom, né? Ele é bom. Depois daquele evento. Cara, e me deu uma visão diferente, cara. Ele disse, margem. O segredo, Zanon, é margem alta. Margem de 70% ou mais. Eu falei, caramba, vamos procurar negócio que dê margens altas. Né? Esse negócio que eu tô falando com você dá 50, tá? Bom demais. Dá 50. Então, mas é isso, cara. Aquele dia que a gente conheceu lá. A gente sentou um do lado do outro lá, batemos 5 minutos de papo, trocamos o telefone. Nós estamos aqui, falando de negócio. Teve forçação de barra, irmão? Não. Agora, o cara te chama para um evento, o evento parece uma reunião do MST, chama todo mundo do seu lado, começa a pedir, me apresentar papel, porque um dá uma mão, o outro quer ajudar o outro, fazer o negócio do outro, pra porra de maluco. Isso não serve pra nada, brother. Tudo aquilo que você faz vai te colocar na frente das pessoas que você precisa estar. Exato. E as coisas vão acontecer naturalmente se for bom para todo mundo. Essa é a minha concepção do verdadeiro network. Exatamente. Entendeu? Não adianta ter network fake. É que a internet criou muita gente fake, né, velho? Criou um monte de gente fake. Então vamos lá. Aí nós chegamos até aqui na Seguralta. Futuro. E depois nós vamos entrar em outros assuntos. Vamos lá. Futuro, irmão. O que pode esperar do grupo Zanon daqui para frente em todas as áreas? Aí você fala, aí você manda, se você quer focar numa empresa. Falando de grupo, né? Vou falar da Vertical Seguros, que tem várias empresas da Vertical de Seguros, inclusive a Seguralta. A gente está estruturando e preparando para assim que tiver uma janela de IPO, a gente quer abrir o capital da companhia, porque hoje é uma empresa de capital fechado, só tem eu e meu irmão, sócios únicos do negócio, ele tem 50%, tem 50%. O dia que você quiser fazer a preparação dessa, fala comigo, bem feita. Combinado. E então a gente está esperando, estruturando as holdings, organizando tudo. Já é SA? Ainda não. A gente está finalizando a estruturação, né, das holdings, organizando o patrimônio, porque, cara, você começa a crescer, a gente comprou muito imóvel na empresa. Primeiro é promessa. Então a gente está organizando tudo para poder deixar pronta para a hora que tiver a oportunidade. São quantos sócios? Você e seus irmãos? Na vertical de seguro, sou eu e meu irmão. Aí nós temos outras verticais, né, que é de energia solar e educacional. Nós temos um braço educacional que a gente tem imersão, que é uma imersão que chama Escala Empresarial. E nós temos nessas outras verticais o Leonardo Caniza, está até acompanhando aqui. Um pequenininho? Um pequenininho ali, que eu brinco que ele é meu segurança, né? Passa fácil. Exato. Então, nós temos também agora a Reina Realty, que é uma empresa nossa americana, trabalha com negócios imobiliários lá fora e aqui no Brasil também. Estamos começando a expansão de franquias dessa empresa americana nossa no Brasil. E o Léo também é sócio nosso, eu, meu irmão e o Léo, mas somos só nós e na Vertical Seguro eu e o meu irmão. Né? Legal. Negócio. Então não é aquele negócio que tem muita gente, que tem muito palpite, a decisão é mais rápida. É mais rápido e o que é importante, né? Falando de sócio. Cara, vai buscar um sócio, ele precisa complementar aquilo que você é falho. Porque, cara, a sociedade
é pior do que casamento. Tem fala que é igual casamento. Não, não é. Eu passo mais tempo com o Léo do que com a minha mulher, cara. Tô viajando aqui, tá aqui comigo. Pior. Então, se você não tiver um relacionamento bom, cara... Você passa mais tempo com o Léo do que com sua mulher e você não come e beija o Léo, eu acho. Não, eu acho. Bora lá. Então, bora. Porque é isso, casamento é isso. Casamento, pelo menos, você dá beijo e transa. Exato. Você não transa e beija o Léo, né? Exato, não. Espero que não, até um homem desse tamanho você tá fudido. Tô fora. Tô fora, Lázaro. Mas isso que você falou é uma realidade, cara. E o que acontece? Ficou vermelho, hein, Léo? Sei não, hein? Não, aqui não. Aqui não tem esse perigo, viu, Lázaro? Eu acho que a abertura... Você pergunta assim, Lázaro, tem muita gente que fala, você tem que parar de jogar o jogo do valor e jogar o jogo do equity. Eu tenho uma concepção. Não é um ou outro. Se você jogar o jogo do valor, sua empresa vai ter mais equity. Exato. Então, cara, e como você tem o equity? Ou abrindo capital ou vendendo. Exato. Entendeu? Falando em venda, Lázaro, esse ano foi engraçado, cara. Tem até uma multinacional americana do mercado, cara, eu neguei um cheque de 300 milhões de reais. Cara. Porque, cara, eu vi ele queria controle, não tava pagando o valuation que realmente valia o negócio. Eu falei, o quê? Pra ter um cara... um chefe? Eu vou virar funcionário, o cara é majoritário. Eu falei, não, cara, meu negócio é negócio de bilhão. Então, neguei. Eu falei, mas como que você nega um cheque desse valor? Cara, hoje o nosso negócio, graças a Deus, é gerador de caixa. Saudável, e eu sei onde nós vamos chegar. Então, cara, vou esperar mais 1, 2, 3 anos para abrir um capital, captar aí um valor muito maior do que isso aí. E eu vou te falar o seguinte... eu sou a favor de você gerando valor, mantenha, até porque se você abrir capital, quanto melhor o EBIT da melhor geração de caixa, mais vai valer a sua ação. Então, já gerando valor para um dia você ter equity. E as pessoas criam também, mais uma vez, na internet, aquele negócio. Você tem que parar de jogar o jogo de valor, tem que jogar o valor do equity. Olha a Uber, velho. Quantas empresas você conhece que fica negativa, que tem valor? Muito poucas. O cara vai falar, olha a Amazon, mas, cara, isso é exceção. Quantas no mundo, né, velho? Então é o seguinte, agora... Se você gera valor consistentemente, automaticamente tu tem equity. E automaticamente tu consegue fazer uma abertura de capital interessante quando tiver uma janela. Exato. Uma coisa que eu acho que a Segurauto vai ter que se preparar bastante é porque o mercado de seguro, daquela abertura de capital que você conheceu do passado, ficou meio traumatizado, né? Ficou. Totalmente. Ficou traumatizado. Mas eu vou falar o porquê que não deu certo. O que eles fizeram? A Brasil Insurance, eles começaram a comprar corretoras antigas, onde não havia sucessor. Os filhos, é comum, não querem tocar o negócio. O filho é médico, dentista. Entendi. É incrível. O filho de corretor de seguro não quer tocar. E, cara, é um baita de um negócio. E aí o que aconteceu? Cada corretora tinha um sistema diferente. E aí os caras compraram, cara. Era cada um falando uma língua. Era um monte de cacique para pouco índio. No nosso modelo de negócio é diferente. Todo mundo trabalha debaixo da mesma marca, Segurauto. Sistema único para todo mundo, tecnologia única. Quem meu franqueado é o cara que tá tocando o negócio. Sistema gera valor na abertura de capital, porque é controle. Controle vira governança. E governança gera equity num negócio com margem. Você tá certíssimo. Então, eu vejo que o nosso modelo de negócio é totalmente diferente desse modelo fracassado do passado, porque é um único negócio. Todo mundo olhando para o mesmo norte, falando a mesma língua. Então a gente está bastante otimista, porque é um mercado, cara, fantástico. Mercado de seguros. A gente sempre olha Estados Unidos, ainda está engatinhando no Brasil, vai crescer muito. Então eu falo assim, qual que é o norte da Segurauta? Eu olho a XP, admiro o Benchimol. Eu falo, cara, se tem mais de 10 mil agentes autônomos para vender investimento. O cara comprar investimento, o cara tem que ter 200, 300 mil, 1 milhão para aplicar. Aí eu fico me perguntando, tem mais pessoas para fazer seguro ou para investir? Para fazer seguro. Então, cara, se a XP tem 10 mil, eu posso ter 20, 30 mil franqueados da Segurauta que tem mercado para isso, né? Concordo, gênero número grau. Você pega outro público da população. Exemplo, quem não tem um carrinho hoje? Exato. Todo mundo tem. Então você tem muito mais possibilidades. Cara, seguro saúde. Seguro de vida, seguro de risco de engenharia, seguro residencial, cara, é barato. Às vezes a pessoa acha que o seguro da casa é caro porque a casa vale muito mais do que o carro, mas é nada, cara. Com 600, 700 reais você faz um seguro residencial, até menos, dependendo da casa, se for uma casa menor.
E se eu falar com você, a gente negligencia. Sabe por que eu tenho seguro residencial? Porque a minha gerente do banco bota lá no pacote. Porque eu nunca lembrei de fazer, sabia? Então. Nunca aconteceu nada na minha casa. Eu nunca lembrei de fazer. Mas como você fecha o banco, né? Fecha o pacote, ele já bota lá e fala, você tem, tá? Precisou, tá aqui. Mas, assim, é verdade. O brasileiro, se ele soubesse entender o valor dessas coisas e quanto de preocupação você vai ter a menos, né? Você vai estar mais tranquilo caso aconteça alguma coisa. Outra coisa também, outro dia, né? Que eu nunca usei, cara. Eu comecei a usar agora recente. Eu não sabia que os seguros dos meus carros davam direito a fazer tudo quando repara na minha casa. E eu ficava chamando eletricista, ficava chamando um monte de gente. Aí um dia, eu estava aqui em casa, minha mulher me ligou e falou, amor, tal, não sei o quê. E aconteceu isso. Eu estava com um amigo, que também trabalha com seguro. Falei, rapaz, falei que a secretária liga pra fulano aí pra arrumar um eletricista e tal. Ele falou, não tem seguro? Eu falei, eu tenho. Então pra que vai ligar? Eu falei, mas vai demorar, não sei o quê. Irmão, no mesmo dia eu tava lá em casa fazendo serviço e eu não paguei nada. Só que a gente não sabe disso, cara. Eu que sou um cara que me julgo esclarecido, sabe quanto tempo tem que eu comecei a utilizar? Uns 2 anos. Até para limpeza de caixa da água, se você tiver seguro residencial, você tem direito a uma vez por ano limpar. Mas por que você vai limpar a caixa da água? Cara, você quer tomar banho com lodo, com um monte... Cara, você limpa, tá incluso, manda limpar, cara, uma vez por ano. Essa consciência, eu acho que isso é um limitador até para o crescimento do seguro no Brasil. Se o cara tiver consciência do tanto de benefício, eu estou dizendo por mim, irmão. Se eu somar quanto que eu já paguei de reparo em casa, não só nessa, mas em outras coisas, sem precisar, porque estava no seguro, não só da casa, até do carro. Exato. E eu nunca, assim, é o negócio da consciência. Você entra no turbilhão, então eu acho que essa parte de conscientização você tem que ter razão. É um mercado muito maior do que o de investimento. Sim, é um mercado assim gigantesco. A margem, cara, é fantástica. Cara, eu tenho franqueados, óbvio, para o cara chegar lá, o cara trabalhou, franqueado que está 7 anos na rede. Mas eu tenho um franqueado, cara, que no ano passado eu até dei um Rolex de presente para ele. Né? Ele tem a conta da BYD, ele que viabilizou a parceria, já sai de fábrica segurado. Eu sei que você não gosta de carro elétrico, mas já sai segurado pela Seguralta. Eu ia falar, os caras de carro elétrico, acho que não é que eu não gosto. Gente, eu tô velho, eu gosto de combustível fóssil. Entendeu? Eu gosto de sentir o ronco do motor, entendeu? Eu gosto, aquele negócio do pss, pss, não dá pra mim, entendeu? É pessoal, não tô criticando ninguém não, mas minha testosterona é acima de 1000, eu gosto do barulho do motor, entendeu? Então, mas, assim, e esse franqueado, só para completar aqui, no ano passado ele recebeu de comissão, nós pagamos 9 milhões de reais. Sabe quantos funcionários ele tem? 9. Pensa assim, uma receita de 9 milhões para 9, a rentabilidade é enorme. Então, é um mercado muito bom, é um mercado muito rentável. Você não precisa ter estoque, você não precisa controlar 9 milhões, você está falando em $1.200.000 mais ou menos, $1.300.000 com um cara com 9 funcionários. Literalmente, é um faturamento por cabeça brutal. Isso é comissão, isso não é a venda dele. Não, é comissão. É a comissão do cara. Ele vendeu quase 70 milhões de reais no ano. Literalmente é um business. É um business. Entendeu? O cara, ele teve de lucro para ele 9 milhões, mais do que muita gente que fatura 100 milhões no ano. Exato. Muito empresário que fatura 100 milhões no ano não tem isso de LL. Não tem, mas muito. Eu conheço gente de 200 que não tem isso de LL. Entendeu? Aliás, empresa de internet, e-commerce, eu conheço algumas de 300 que não tem 10 milhões de lucro líquido. Por quê? Porque todo mundo sonha em vender na internet para cada vez estar mais caro o custo do lead. E o cara tem que gerar uma máquina muito custosa para ficar vendendo lá que não sobra isso. Exato. Amigo empresário que vende pela internet, está com dificuldade de aprovação no meio de pagamento? O sistema que te atende não responde rapidamente seus problemas? Ele não tem um help desk que vai te ajudar a vender mais? Eu tenho a solução. Conheça a Page. Page é a melhor plataforma subadquirente para você que vende pela internet. Se você quer vender mais pela internet, se você quer vender com mais segurança e você quer ser bem atendido, com atendimento humanizado, vem para a Page. Clica aqui nesse link, conheça mais a plataforma. Eu tenho certeza absoluta que você vai migrar da onde você está para a Page. Outro dia, um cara me perguntou na internet, falou, Lázaro, porra, você mete o pau nos caras aí que fica ostentando o carro, que fica ostentando o relógio e tal. E eu falei, calma, não é que eu meto o pau. Se você precisa de um relógio para você ser mais homem, mais poderoso, você está com um problema de personalidade. Agora, se isso é a sua vida,
Né? Falar, o Flávio Augusto falou do RM lá, do Richard Mille. Eu falei, para ele aquilo não é nada. Aquilo é a vida dele. Ele não tem ostentação nenhuma, ele fala daquilo. Que aquilo para ele não é nada. Ele simplesmente, ele falou, eu gosto. Eu tenho certeza que ele não usa pra ostentar. Por quê? Porque faz parte da vida dele. Aí esse cara no podcast, né? Tem um garoto aí, rapaz, garoto, você sabe que eu gosto de você, né? Apesar de você viver falando de mim na internet, você fala assim, porra, o Lázaro fica queimando o pau na ostentação, mas eu tenho 28 anos de idade, eu tenho que mostrar que eu tenho Ferrari, eu tenho que mostrar que eu tenho casa, porque senão ninguém acredita em mim. O Lázaro é velho. Aí ele não precisa, as pessoas escutam ele porque ele é velho. Eu falei, tá certo, obrigado, né? E outro dia um cara me perguntou isso, falou, você fala mal da ostentação? Eu falei, cara, peraí, existe uma coisa que é assim. Uma coisa é você ostentar aquilo que você não tem. Outra coisa é a sua vida. Exato. E eu citei seu nome, Zanon. Falei, por exemplo, o Zanon não ostenta. Flávio Augusto, não. João Adib, não. O cara fala, para, o que ele tá fazendo? Isso é a vida do cara. Por exemplo, tu tem avião, mas você não tem avião para postar foto na internet. Você tem avião que você usa. Não, e detalhe, desde 2012 eu tenho avião. Exato. É ferramenta de trabalho. Exato. Você acabou As pessoas me viram, né, começaram a me ver na internet em 2019 para 2020, né? Pandemia, cara, mas eu tenho avião desde 2012. E convenhamos, você acabou de falar comigo, Alice, eu e minha mulher viajamos o Brasil inteiro passeando de avião. Você usa. Uso. Não é para tirar foto. Não. Então pensa o seguinte, ferramenta de trabalho não é ostentação. Conta mais disso, irmão. Cara, então, ô Lázaro, eu sou apaixonado por aviação, sou piloto, né? Tirei o brevet em 2020, eu sempre tive um sonho de ter um avião, mas você precisa justificar o uso. Então as franquias, né, quando começaram a crescer 100, 200 franquias espalhadas pelo Brasil, eu falei, cara, preciso me locomover rápido. E comprei, meu primeiro avião foi um Cirrus, era um monomotor, mas já voava 350 km por hora, maravilhoso. E aí, em 2000, eu fiquei 7 anos com esse avião, eu comprei um Citation Mustang, que já era um jato, que inclusive eu desbloqueei o Pablo em relação ao jato. Vendeu o avião pra ele? O Pablo, vendi pra ele era todo travado em relação ao avião. Peguei meu jato, busquei ele aqui em São Paulo, levei ele lá no meu rancho, em Fronteira, Minas Gerais. 7 meses depois, ó, o Pablo comprando o meu jato. Eu vendi pra ele. E aí ele começou a entender a agilidade que isso dá pra vida e pros negócios. Eu, como eu moro no interior, eu até tentei formar grupo. Falei, vamos comprar em 2, 3, mas ninguém queria comprar. Aqui em São Paulo, talvez eu teria uma cota de um avião ou 2 cotas. Outra coisa, hoje o seu avião é seu. É meu. Sem meu cota. Meu irmão, sem cota. Tá cheio de gente aí que fica tirando foto do avião e tem 12, nego. 10, 8, 5. Ele tá falando que ele é dele. E lembra, nossa, essa é da família. Eu e do meu irmão, né? Essa sim. Metade meu, metade do meu irmão. Tá vendo? Dá pra entender a diferença de ostentação e da diferença de ferramenta de trabalho, estilo de vida, necessidade. Ele não tá mentindo. É a vida que o cara leva. Para muita gente no Brasil, no mundo de miseráveis, isso pode parecer ostentação, mas é diferente. O Lázaro, por exemplo, minha mulher morre de medo de avião. Para eu fazer viagem internacional com ela, é 1 vez por ano, 2 no máximo, e ela tem que tomar remédio. E meu escritório tem uma família, 10 quilômetros da minha casa. Faz sentido eu ter um avião para ficar viajando? Não. Talvez se você fosse falar, vou ter uma cota, se fizesse, a esposa não gosta. Não gosta. Eu não viajo para fazer essas coisas. Então não faz sentido, entendeu? Então, tá vendo? Não é que eu estou... Agora, se o cara pega uma cota para ficar tirando foto na internet, um cara que fica assim, para cima e para baixo, velho, aí para mim tem uma coisa pequena no corpo do indivíduo. Sim. Uma coisa é a vida. Exato. Você tá me falando. Você falou, pô, eu vou até trocar meu avião para um outro maior aqui porque eu preciso. A gente tá com um negócio nos Estados Unidos, na Europa, a gente usa mesmo, cara. O ano passado eu fui pro Caribe com a minha família, viagem de família, fui até próximo a Miami. Esse ano eu fui pro Chile esquiar, levei as crianças. Então eu uso pro trabalho, né? 90% do uso do avião é para trabalho e 10% é lazer. Mas entenderam? Ele não compra para tirar foto. Entenderam? É o modus operandi. Faz sentido para ele, não faz sentido para o Lázaro. Mas faz sentido. Eu vou viajar para fora, então por que você não compra? Cara, eu vou de executiva, vou de classe executiva com a família, entendeu? E tudo certo, eu não vou usar todo dia. Então, essa é a diferença do que eu falo, da ostentação e do estilo de vida. Não, e carro também, Lázaro. Falando de carro, eu sempre fui apaixonado, cara, apaixonado por carro.
Eu tinha uma réplica de um Porsche desde quando eu era adolescente. Sabe quando é um sonho de criança? Sim. E, cara, quando eu tive condição em 2011, eu tô falando em 2011, final de 2010 para 2011, eu comprei um primeiro Porsche, que foi uma Cayman branquinha, 2 portas. E aí depois eu tive Panamera, inclusive até a Panamera, o Pablo também na época, ele não comprou de mim a Panamera. Ele até tinha grana para ter uns carros, mas ele era meio bloqueado em relação a isso. Talvez tinha um bloqueio de não merecimento. Aí eu vendi a Panamera, logo depois ele comprou meu jato, eu vendi para ele também. Cara, te contar uma história muito engraçada. Eu morava... Assim, só para completar. Amo carro, mas uma coisa eu também falo, cara, para negócio, por mais que você não... o cara te vê chegando num bom carro, não tô falando de Porsche. Cara, o cara vai olhar e falar, não, o cara é um bom empreendedor. Então, porque as pessoas tendem a fazer negócio... Sem te conhecer. Depois que ele te conhece, não precisa. Aí não precisa, exatamente. O cara sabe quem é você, não precisa. Mas no começo, como eu era muito novo, também ajudou. Falar, não ajudou, Eu sempre falei o seguinte, eu, Lázaro, prefiro ser do que ter. E eu quero que o meu nome fale mais alto. Vou ter uma coisa muito engraçada que aconteceu. Eu, em 2008, morava na Argentina. Mudei pra cá em abril de 2008 para trabalhar com o Silvio. E quando eu fui pra Argentina, eu vendi carro, vendi tudo, fiquei com a cobertura no Rio de Janeiro, que eu morava lá, mas desfiz dos bens, maioria dos móveis, porque eu não sabia quando eu ia voltar pro Brasil. Então eu mudei pra lá. Quando eu voltei pro Brasil, eu não tinha nenhum carro. Aí, passado, foi, vou comprar um carro. E eu comprei, na época, uma Cayenne, uma Porsche e tal. Comprei uma Porsche e parei o carro. Fui fazer uma reunião com o Silvio, parei no estúdio do lado do Ômega velho. Quando nós saímos de lá, coisa muito engraçada, eu tenho o Silvio no meu coração, por isso que eu falo muito dele, honra esse cara. Ele olhou pro carro e falou assim, Lázaro, por isso que artista morre pobre. Olha quanto esse carro aqui, coisa lindo, mas custa uma fortuna. Eu jamais compraria um negócio desse. Por isso que artista, tudo vai parar no retiro dos artistas. Mas o cara compra um negócio dele, o carro era meu, velho. Aí eu olhei a cara dele e falei, ô Silvio, deixa eu... Isso 2008, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Esse carro é meu. Aí ele, não, mas que idade você tem? Eu tenho 38. Mas você é bem sucedido, né, Lázaro? 38 anos. Você pode ter um carro desse. 39, você pode ter um carro desse. Agora o artista, não. Tudo bem, ele foi educado comigo. Ele não pensava assim. Ele foi muito educado. E ele, o melhor carro que eu vi era Ford Fusion e tal, mas ele era o Silvio. Desculpa. Ele fala mais alto do que qualquer bem patrimônio. Nunca teve um avião, tá? Nunca teve um avião, nunca teve um helicóptero. É o estilo de vida do cara. Outra história do cara. Mas eu entendo. Então, turma, eu falei com o Zanon que eu ia tocar nesse assunto, porque no outro podcast eu dei o exemplo dele e de outras pessoas. Dele eu posso falar que eu dei aqui, dos outros eu não vou ficar falando não, porque ninguém me dá direito de falar de alguém, né? E eu falei, cara, não. Aí os caras, mas você puxa saco porque é seu amigo. Não. Se esse cara ficasse alugando avião para tirar foto, ou se estivesse comprando para ele poder vender as coisas para você, eu ia sacanear ele aqui, ia falar, me desculpa, mas o Zanon tá com nada no balaio. Não, mas não é. Eu dei o exemplo do tipo. Não é ostentação, é a vida do cara. Exato. É o meu dia a dia, né? É o dia a dia do cara. Agora, se alguém vê e achar que é ostentação, é outra história. Sabe por que eu poderia até falar, não vou filmar, assim, não vou... Cara, mas assim, eu, na minha vida, como eu sei o que é não ter, é ter pouco e ter muito, eu mostro para falar, cara, se inspire. Se eu cheguei lá, é possível também. Você também pode. Então, eu olho como inspiração. Eu quero inspirar as pessoas para dizer, cara, é possível. E eu sou um cara muito simples no meu dia a dia, assim. Se precisar, cara, não tem, cara, vaidade zero, né? Até fiz legendários recentemente lá dormi a barraca, rolei no barro. Cara, não tem frescura. Se precisar ir pro rancho, eu vou. Quer pescar, eu vou. Mas eu gosto. Eu acho uma coisa também. Eu vi tua garagem aqui também, né? Cara, eu sou apaixonado. Depois eu quero olhar por dentro aquela Brabus que você tem lá. E, cara, eu adoro isso. E, cara, se eu conseguir, você também que tá me assistindo, você também pode chegar lá. E eu acho assim, eu penso, se você focar em você, você vai um dia ser. Se você focar em só ter, ficar se endividando, ficar querendo aparecer dessas coisas, você não vai ter, irmão. Sabe por quê? Aquilo que você falou. O carro pode até ser uma ferramenta que ajuda, mas quem constrói é seu CPF. Exato, exatamente. Quem constrói é você. Não é ter um avião com 50 cotas que vai fazer por você. Exato. Pode até te facilitar alguma coisa com alguém, mas assim, não é o estilo do Lázaro. Eu acho que não existe isso.
Eu acho que a gente tem que transpirar, tem que fazer as coisas porque a gente deseja. E eu só dei esse exemplo só nesse pra podcast. completar, cara, que eu achei um absurdo, não vou nem citar nome aqui, que é um querido amigo, ele já tinha um avião, um jato menor, ele comprou um que era um pouco maior, e já faz acho que uns 3 meses que ele comprou, eu encontrei ele recentemente e falei, cara, e aí, como que é o seu avião, né? É um CJ1. Ele falou, não, cara, eu nunca andei. Eu falei, mas como assim? Ah, não, eu viajo sempre sozinho, aí na minha cabeça essa conta já não fecha. Eu falo, cara, se eu compro um avião grande, eu preciso ir num lugar sozinho, eu não vou usar, então aí pra mim a conta não fecha, cara. Então é isso. É pra usar mesmo. É pra usar, é o que a gente tava falando ali antes, né? Uma coisa é ser a sua vida. Outra coisa é você querer parecer pras pessoas. Entendeu? Aí não faz sentido você querer parecer pras pessoas. Velho, ninguém paga suas contas, ninguém tem nada a ver com isso, entendeu? O cara que vem do off, ele sabe disso. Entendeu? Eu conheço muita gente que tem um patrimônio gigantesco. E se você conversar com ela, ela faz de tudo pra você pra ela parecer mais pobre. Ela quer aparecer. Ela não quer assumir que tem dinheiro. Eu tenho um amigaço que outro dia eu jantei com ele. Eu falei, para. Vai, tem 40 minutos nós estamos falando aqui. E você tá falando que a vida tá difícil. Tá difícil pra você? Eu imagino, pra mim e pro resto do Brasil. Puta merda, velho. É um amigaço meu, sabe? Porra, querido. Velho, se você olhar pra ele, você vai julgar uma moeda pra ele e achar que ele tá precisando de dinheiro. A última coisa que ele precisa é disso. Mas ele tenta o tempo inteiro mostrar que não tem. Entendeu? Aí também é demais, né? Você não tem um que quer aparecer demais e outro que quer aparecer de menos. E esse amigaço, meu amigo, é um dos caras mais simples que eu conheço na vida. Você conversa com ele e fala, gente do céu. E eu acabei de fazer um negócio com ele. Entendeu? O Padrinho Podcast vai estar na TV daqui a pouco por causa dele. Ele falou, porra, ele é dono do negócio aí. Ele falou, ó, vamos botar isso direto lá na TV e tal. E ele é um cara que ele tenta demonstrar não ter. E tem gente que quer ter. Então, eu entrei nesse papo porque eu acabei citando você num outro podcast lá do tipo, peraí, você é um puxa-saco. Eu falei, não, vai puxa-saco. Eu vou dar exemplo, dei só seu não. Dei pra vários. Falei, ó, este, me desculpa. O cara não tá ostentando, não. O cara tá mostrando a vida dele. Uma coisa é mostrar a vida, né? Exato. Outra coisa é o cara fingir. Exatamente. Por quê? Porque e aí, Lázaro, as pessoas veem, né? Falam, pô, o Zanon comprei um Rolls Royce agora. Sim. Mas, cara, eu fiz lançamento de loteamento que nós vendemos em 24 horas 12 milhões de reais de VGV. Estamos lançando mais 3 loteamentos de 400 lotes cada um. Então, assim, eu invisto bastante, cara. Tenho vários negócios, várias fontes de renda que me permitem ter as coisas que eu gosto. Mas eu já falei pro meu irmão, cara, se precisar vender todos os carros também, cara, eu vendo. A última, eu prefiro o avião, porque é mais útil do que o carro. Mas, cara, não tem frescura também. Se precisar viajar de carreira, viajo. Não tem, cara, tempo ruim. O negócio é você poder dar agilidade pro teu negócio e poder realizar aquilo que você gosta. Porque também, daqui a pouco a gente vai falecer, né? Tem até um funcionário nosso novo, cara. Sexta-feira o cara gravando stories, deu um problema no estômago dele, não sei o que rompeu no estômago dele, o cara tá internado no Einstein, o que tá segurando ele é o aparelho, e o pessoal falou, não tem mais jeito, vai ter que desligar. Então, o que eu penso? Cara, a vida é um sopro. Exatamente. Ó, você nasce, vive e morre. Então, se eu tenho uma condição para poder realizar aquilo lá, cara, eu vou ter. Não é fazer dívida, igual você falou, se endividar para ter as coisas, né? E aí você vê também, né, quando o cara tem, quando o cara não tem. Para você importar, eu importei a Rolls Royce, é tudo à vista. É tudo à vista. Não tem dessa de banco, financiamento. Mas, enfim, essa não é a questão. É a questão. A questão é, cara, você precisa primeiro ser. Exatamente. Para depois você ter. E eu sou adepto, cara, de desenvolvimento pessoal, leitura. Cara, eu já fui várias vezes para os Estados Unidos em treinamentos, imersões, porque eu preciso melhorar como pessoa. Como eu nunca gostei de estudar no tradicionalmente falando, eu falei, agora eu preciso buscar a capacitação necessária para eu poder chegar onde eu quero chegar, cara. Você sabe que eu falo que a internet é polarizada. Você tem um cara que quer ostentar demais e tem outro agora que fica, uma outra galera que fica falando mal de rico o tempo inteiro, que tudo é ostentação. Que tudo é não sei o quê. Que tudo é não sei o quê. Porra, tá chato pra caraca, né, meu irmão? Eu entrei nesse assunto aqui porque o pessoal tava achando que eu fazia parte dos chatos, que falava mal da riqueza. Eu falei, não, velho, eu tenho uma opinião e eu acho que fingir é o problema. Sim. Agora, quando não é fingimento, cada um tem a vida que merece, que lutou pra ter. E outra coisa, você só pode ajudar alguém se você estiver bem.
Se você não estiver bem, você não consegue ajudar ninguém. E é aquilo que você falou, eu repito isso o tempo inteiro. Você nasce, vive e morre. Vida é um período de tempo entre nascimento e morte. Aproveite essa vida. Você não sabe o que vem depois. Eu sei, você supõe. A sua fé diz. Mas a sua fé diz, você não viveu. O que você viveu é o que você está vivendo agora. Exato. Então, faça da melhor maneira possível, com a maior dignidade possível, com o maior respeito possível e usufrua porque seu amigo aí. Cara, e cara novo, meu, fiquei em choque. Meu pai eram 12 irmãos, meu pai morreu aos 60 e ele teve um monte de irmão que morreu antes dos 50. Eu tive um primo agora recente, que final de semana, um advogado, coitado, nasceu de família própria, virou um advogado bem sucedido, o Léo, acho que 40 e poucos anos de idade, dormiu e não acordou. Morava sozinho, deitou numa sexta-feira, acharam na segunda. E aí? Então, se você usufrua e viva bem espiritualmente, com você mesmo e com aquilo que a vida te proporciona. E aí, é óbvio, isso pode ferir alguém. Sim. Mas tem gente chata pra caceta, você não pode fazer nada. Ô, Lázaro, deixa eu te contar. Então, pode uma incentivar passagem, outros. cara, você falando, eu lembrei de algo. Eu brinco que eu devo ter cara de pobre, cara. Porque eu fui gravar saindo do meu avião, aí um cara escreveu assim, olha aí, certeza que ele pegou esse avião aí pra lavar e tá aproveitando pra gravar vídeo, cara. Desse jeito, foi um vídeo que deu 10 milhões de visualizações. Aí eu falei, que bom, cara. Que eu tenho cara de pobre, mas você não tem que ter cara, você tem que ser. Exatamente. Deixa falar, deixa o cara julgar. Não tô nem aí, cara. Entendeu? Os haters, pode falar, cara. Eu sei o que eu tô fazendo, qual que é o meu propósito aqui na Terra e vou continuar fazendo, falando bem ou falando mal. É isso aí, eu também ligo, não. Você sabe, eu tenho muito hater na internet também. Muito. Acho, garanto que até mais que você. Entendeu? Porque eu sou um pouco mais contundente com as palavras, o do Zanon é um pouco mais educado do que eu. Eu sou menos educado que ele. Então eu acabo arrumando mais inimigo. Mas também tô preocupado com isso não, né, irmão? E, cara, bicho, me fala uma outra coisa, pra gente já tá chegando aí 1h e pouco. 1h20, né? 1h27, para ser exato. Primeiro, que conselho você dá para os membros aí do Padrinho Podcast, se eles querem escalar na vida? Você acabou de falar. Menos 500 que pegou mais um empréstimo para chegar no grupo que você é hoje, para você ter a vida que você merece, que você quer. Você já deu alguns conselhos indiretamente, se você prestar atenção em tudo que ele falou, foi conselho. O que você poderia finalizar para esses caras aí, né? Qual a mensagem que eles têm que fazer? E detalhe, se eles quiserem ser um franqueado da Segurauto, fazer parte dessas 10 mil um dia aí. Quantas tem hoje? 3 mil? Hoje são 2 mil. 2 mil. O cara quer fazer parte dessas próximas... Você está com meta de 10 mil um dia, quem sabe, né? Uhum. E o que esse cara tem que fazer? Primeiro o conselho e depois o que ele tem que fazer. Não, conselho, primeira coisa, né? Tem que ter uma obsessão pelo sucesso. Eu sou a favor da palavra obsessões boas e obsessões ruins. Eu sei que se é o cara de exercício, eu também faço. Obsessão por esporte? Positivo. Obsessão pelo teu negócio, pelo sucesso? Positivo. Obsessão por bebida? Negativo. Então, assim, a obsessão boa, né? A pessoa ser obcecada por aquilo e a pessoa precisa entender sobre multicanal. Às vezes a pessoa fala, não, eu vou crescer por este canal. Cara, você tem que estar em todos os lugares. Claro. Cara, eu vou trabalhar com franquia, loja própria, venda direta, Boticário. Tudo. Loja própria, franquia, venda direta. Então, internet. Multicanal, né? Você ser omnichannel, né? Você tá ali em vários canais de distribuição, não existe o melhor ou o pior, valida, testa aquilo que está funcionando, coloca mais energia, escala. Nós tentamos lá atrás com a Segurauta a venda direta ali, fazer algo mais informal, mas não deu muito certo, porque o mercado de seguro a pessoa tem que se profissionalizar, estudar. E, cara, e obsessão. Ser obcecado e não desistir, cara. Vai até o fim. Corra, acelera, sem olhar para o lado, cara. Olha para o seu foco, ajusta, melhore como pessoa, mas não para. Continua. Cara, nossas redes aqui chegam a dar 40 milhões de visualizações em 90 dias. Quem quiser fazer negócio contigo, como é que faz? Cara, quem quiser saber mais sobre escalar negócios, nós temos uma imersão que é a imersão Escala Empresarial, né?
A gente faz uma vez a cada 40 dias aqui em Alphaville. E a Seguralta tem um site nosso que é franquiaseguralta.com.br. Vamos colocar o link aqui para ele, turma, das duas coisas. franquiaseguralta.com.br. Com certeza, cara, tem um propósito grande por trás dos nossos negócios. Hoje nós temos direto e indiretamente mais de 10 mil famílias que dependem dos nossos negócios, né? E para mim é um prazer, cara, uma honra poder estar aqui com você no seu podcast. Eu tava de entregar, esse aqui é um presente nosso, a Minimal. Ah, que top. É uma empresa que faz você ostentar sem gastar dinheiro. Camisa básica, igual essa sua, preta, que tá aí de baixo. Vou até abrir aqui. É Minimal, tá? Muito bom, hein? Show de bola. Eu adoro o básico, cara. Pra mim é assim, é preto, é branco, não erra, cara. E ó, Muito isso bom. aqui é uma lembrança da Capital Upgrade, a empresa de educação que a gente tem. Falou em preparação executiva, tem que lembrar de Capital Upgrade, bom, tá bom? Show de Eu não bola. sei nem se você bebe, mas tem um vinhozinho aí dentro. Cara, socialmente eu bebo, a gente tava até falando de vinhos ali, né? Também gosto socialmente, mas sou o cara do lifestyle de saúde, né? Mais esporadicamente. Eu gosto de viver a vida, eu gosto do vinhozinho, eu gosto do charuto, eu gosto de ter meus pecados, mas também cuido de mim, então eu acho que é isso. Galera do Padrinho, espero que vocês tenham gostado. A ideia desse episódio aqui, precisou escalar, o Zanon tá deixando aqui, os links da imersão de escala dele, deixando o link da Seguralta, se você tem... A partir de quanto que o cara pode ter uma corretora? A partir de 40 mil? A partir de 40 mil reais. 40 mil reais na conta, meu irmão, tá perdido, sem saber o que fazer. Entra aí no link e conversa com esse cara, tá? Lembrando o seguinte, né? As pessoas só podem te guiar por caminho que já percorreram. Você quer entrar nesse tipo de negócio? Esse cara percorreu o caminho. É um pouco disso que a gente veio falar aqui hoje. A ideia de chamar o Zanon aqui é um pouco disso. Ele é um cara do off, que está entrando no online recentemente, né? Para contar a história do que ele fez lá atrás. Irmão, brigadaço mesmo. Eu que agradeço, foi uma honra. Uma honra minha também, tamo junto. Galera do Padrinho, espero que vocês tenham gostado desse episódio. E aguarde que vai ter muito mais episódio por aí.